Shalom, irmãos. Mateus capítulo 21, versículo 1, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram em Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus, então, seus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa em um jumentinho, e com ela desprendei-a e trazei-nos. Os irmãos conhecem o texto bíblico, como foi que Jesus entrou em Jerusalém. Tem sido objeto de filmes, né, para crianças, filmes épicos, enfim. Quando Jesus veio a este mundo, irmãos, me permita voltar lá em Gênesis antes de chegar aqui. Quando Deus propôs no seu próprio coração criar todas as coisas, segundo a Bíblia, a primeira coisa que ele criou, isso é o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia, eu só estou dizendo o que a Bíblia diz. A primeira coisa que ele criou foi Jesus. Ou melhor, foi o filho dele. Não havia coisa alguma. Por quê? Porque diz que tudo que foi criado por Jesus e para Jesus. Sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Então você não pode colocar Jesus depois de alguma coisa criada, senão a Bíblia estaria mentindo. Jesus é a criação, é o princípio da criação, diz a Bíblia, não é? Ele é o alfa e o ômega, não é? O princípio e o fim. Quando Deus cria Jesus, curiosamente, ele já tem no seu coração, não é? O seu projeto todo montado. Eu estou dizendo isso como homem, claro. E eu não sei, você não sabe, mas o poderoso tem todo ele planeado, tem todo ele exposto e com detalhes absolutos. E Deus começa a revelar-se já depois de muito tempo de criação. Já tinha ele criado anjos, arcanjos, querubins, serafins, cada um com sua função, cada um com seu propósito. E o Senhor Deus, então, estabelece um princípio de tempo, não é? Nós contamos de ano, meses, dias, horas, segundos. E Deus conta em blocos de 7, não é? De 7 em 7, primeiro dia, segundo dia, no 7º dia Deus descansou. E seria redundante dizer que a Bíblia toda, não é? Ela é pautada com esse tempo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Curiosamente, tudo começa, não é, com ordem, com paz, com vida, com alegria, e tudo vai acabar exatamente assim, não é? Assim como foi no princípio com Adão, assim será no final com os que forem salvos, não é? Será um reino de paz e justiça e um reino eterno. Muito bem, então o Senhor Deus tem todos esses períodos marcados. Nós podemos imaginar que as coisas acontecem à toa, não é? De repente Deus resolve, é curioso. Não, eu vou ali curar aquela pessoa, está toda hora me pedindo, eu vou ali. Quer dizer, eles têm uma ideia de Deus humana. Um outro aspecto que eu durante toda a minha vida ouvi, ainda ouço isso, né? Se o povo orar, Deus manda avivamento. Isso quer dizer o seguinte, que o interessado em salvar não é Deus, o interessado em salvar tem que ser nós. E se nós orarmos muito, Deus vai quebrar um galho, vai ficar comovido, vai falar, vamos mandar um avivamento lá para eles. São algumas afirmações que não faz sentido, você entende? Então eu tenho visto isso, e eu já participei, eu já pratiquei isso, muita oração e jejum de intercessão para Deus derramar um grande avivamento no Brasil. E sem perceber que isso tem acontecido desde o início no Brasil, desde quando chegaram os primeiros pregadores sérios do Evangelho, o Brasil vem crescendo sistematicamente, não é? Como sempre. E a população cresceu, e os evangélicos, os cristãos cresceram, e assim por diante. Então vamos estabelecer aqui o entendimento de que Deus não faz nada à toa, de que Deus não faz nada sem um time, sem uma proposta, tudo está marcado.
E o profeta Daniel diz exatamente isso quando ele determina o dia exato de que isso deveria acontecer, que é a profecia das 70 semanas de Daniel. Nesse dia, e eu queria explicar mais ou menos a situação, Jerusalém estava nos dias da festa, não era o dia de sábado, dias que antecediam a festa. E segundo a tradição judaica, segundo alguns historiadores, se diz que em Belém, que é chamada a Casa do Pão, não é? E é curioso que chamada a Casa do Pão, e Jesus nasceu em Belém. Mas olha que interessante, por que ele nasceu em Belém? Sim, eu sei que o profeta dizia, tu, Belém de Efrata, tendo posto por menores entre as cidades de Israel, de ti sairá o libertador, enfim. Mas ouça isso que interessante. Belém, nos tempos bíblicos, era o local onde se criavam as ovelhas para o sacrifício no templo. Então, não tenho certeza, 4, 5 quilômetros, é facinho, é bem pertinho, dá para ir a pé com muita facilidade. E se desce uma colina, sobe a outra, está chegando em Belém. E lá criava-se as ovelhas, não é? Para o sacrifício. Então você imagina, por exemplo, uma pessoa que viesse da Grécia, ele não vinha trazendo uma ovelha, mesmo porque essa ovelha tinha que passar por um crivo de exame, tinha que passar, ela tinha que ser perfeita, não podia ter mancha nem mácula. Então ele não vinha, ele não trazia uma ovelha, ele comprava a ovelha lá em Israel. Onde é que ele comprava? Aonde se criava as ovelhas para isso, onde era? Belém, não é? E Jesus então entrou em Jerusalém, e naquele dia que antecedia as festas, alguns dias de antecedência, o sumo sacerdote, o sacerdote saía do templo e ia em direção a Belém escolher a ovelha, não é? A ovelha para o sacrifício do Pessá. E aquele era um ano que eles chamam de Pessá especial, da Páscoa especial. Então, que é a Páscoa quando cai na data do próprio jubileu. Então, da trombeta do jubileu, então era o 7º dia do 7º ano, e assim por diante. Então, ou de 7 sétimos, não é? Então, quando o sacerdote foi a Belém buscar a ovelha, curiosamente, o povo ficava aguardando, e milhares e milhares e milhares de pessoas em Jerusalém, e não se tinha lugar para hospedar, eles dormiam na rua, muito seguro, muito limpo, não há problema nenhum. E eles dormiam na rua, e aguardando as festas. Eram pessoas tementes a Deus. E quando então eles vinham quando eles chegavam a ver o sacerdote vindo com a ovelha, alguém gritava, bendito aquele que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, e assim por diante. Quando o primeiro gritava, a cidade toda se levantava e começava a dizer hosanas e fazia aquela festa toda. Nesse dia foi curioso. Quando o sacerdote foi para Belém buscar a ovelha, e um pouco antes do sacerdote chegar, quem vai entrando em Jerusalém montado num burrinho, num jegue, nós conhecemos aqui no Brasil por jegue. As pessoas têm um erro de ler a Bíblia imaginando filmes, né, bíblicos. Então põe Jesus sentado de banda assim, não. Ele sentou normalmente, abriu as pernas, dá para ver a canela, as coxas de Jesus, e ele vai entrando em Jerusalém. Essas pessoas que querem fazer uma coisa religiosa, horrorosa, né? E tiram a verdade da própria realidade. Então Jesus ia entrando num burrinho, e de repente alguém grita, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Quando um gritou, começou todo mundo a gritar. Eram milhares e milhares e milhares de pessoas. Então o sumo sacerdote sai do templo para ver, não é? Para recepcionar o sacerdote, então deveria estar chegando com a ovelha, mas ele não vê o sacerdote. Quem ele vê?
ele vê Jesus montado em um burrinho, em um jegue, e ele fica apavorado, e ele fala assim: ei, mande os teus discípulos calarem, vocês estão profanando o Pessá, vocês estão estragando toda a festa, que isso, que loucura é essa? Você imagina o ódio daquelas pessoas, né, religiosas contra o Yahshua, porque ele vinha montado no burrinho. Curiosamente, Jesus fala assim: se eles não clamarem, as próprias pedras terão que clamar. Por quê? Porque tinha que se cumprir a palavra profética. Tinha que se cumprir naquilo que Deus disse. E Deus disse que aquele era o dia. Então, entende, irmão? Deus não está adiantado no tempo. Deus está no tempo dele. Esse é o nosso problema. Nós queremos que Deus observe o nosso tempo. E ele não observa. Nós é que temos que observar o tempo dele. Eu disse numa outra mensagem que o salmista diz: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. No outro ele diz assim: esperei com paciência no Senhor. Quer dizer, ele sabe de onde vem o socorro, mas sabe que o tempo de Deus não é o tempo dele. Então, algumas vezes você espera com paciência, porque o tempo de Deus é o tempo certo. Deus nunca chega atrasado, nem adiantado. Quando ele chega no túmulo de Lázaro, algumas pessoas podiam imaginar: olha, então isso chegou atrasado, devia aprender com os ingleses, ser pontual. Ele não chegou atrasado, ele chegou no dia certo. Mas 4 dias, por que não 5, por que não 3? Bem, segundo a tradição judaica, quando uma pessoa morre, isso é tradição judaica, o espírito dessa pessoa, isso é tradição judaica, fica em torno do corpo durante 3 dias. Então é possível que até 3 dias o morto possa ressuscitar, mas o 4º dia é impossível. O que é que Jesus estava dizendo ali ao povo? Que ele não somente tinha poder de ressuscitar a ele próprio, mas também a quem quer que fosse, e não tinha necessidade de que o corpo estivesse em volta, porque ele tem poder, que a alma estivesse em volta do corpo, porque ele tem poder de mandar o Espírito entrar no corpo da onde estiver. Ele é o Senhor Deus que tem todo o poder. Ele tem essa autoridade. Então ele não chegou tarde no sepulcro de Lázaro, como ele nunca chegou tarde, nem chegou adiantado nesse dia. Nós sabemos que depois disso ele vai para Betânia, e lá tem um jantar, e as coisas se desenrolam. Muito bem. Quando Jesus volta, sabemos que ele chutou a mesa dos cambistas, aquela coisa toda, e depois ele sai da cidade. Hein? Quando ele volta e ele vai ser preso, no Getsemane, nós sabemos uma coisa curiosa aqui. Um irmão me perguntou: Jesus nasceu Deus? E eu disse: não, ele nasceu homem, porque Deus não nasce, Deus é. Mas ele já, quando estava no ventre de Maria, ele era Deus? Eu falei: não, ele era homem. Então, quando foi que ele se torna Deus? Bem, na condição de homem, ele era o segundo Adão. Na condição do segundo Adão, ele não tinha pecado, era perfeito. Por isso, a comunhão dele com Deus era aberta. Quando, então, o Senhor Jesus, no tempo exato, não é, de mais ou menos 12 anos, ele vai ter um encontro com os sábios de Jerusalém e vai admirar a todos. Tudo aquilo está programado. Depois, no tempo exato de Deus, ele vai ter com Ioxanã, João, lá no Rio Jordão, filho de Zacarias e Isabel. E curiosamente, por falar nisso, não foi à toa que Zacarias, por sorte, foi tido por privilegiado entrar diante do Senhor para apresentar sacrifícios. Eu não vou nem entrar em detalhes aqui, que é uma coisa curiosa. O Zacarias entrou no lugar santíssimo, no Santo do Santo, mas a arca não estava mais lá. Lembram-se que ela tinha desaparecido com Nabuzaradão, o chefe da guarda de Nabucodonosor, da Babilônia, e desde então não se tinha a arca. Então, o que eles faziam ali? Ninguém sabe, não é? Mas a verdade é que esse Zacarias, esse sumo sacerdote, pai de João, ele teve uma experiência com Deus ali, ele ouviu Deus.
Deus determinou o nome, e falou que daria o filho, não é? E falou o nome, e falou que a mulher dele, que era estéril, teria o filho. Tudo isso no tempo certo. Quando Isabel se viu gestante, Deus deu uma palavra a Miriam, que é Maria, dizendo que Isabel estava grávida, não é? Ou perdão, que ela também seria agraciada, e ela então vai ter um encontro com a prima. Tudo isso marcado, as datas são perfeitas. Quando Jesus vai ter com o primo dele, o João, no Rio Jordão, ele não foi à toa, aquilo estava marcado. Então, a Bíblia diz que João, me permitam uma citação aqui, irmãos. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote colocava a mão sobre o cordeiro, entenda isso, e colocava os pecados do povo sobre o cordeiro, então o cordeiro era imolado. Essa é a tradição, não é o que diz a palavra de Deus e o que os judeus reafirmam. Então, João, agora só podia fazer isso um sacerdote, não podia ser outro, tinha que ser um homem da linhagem sacerdotal reconhecido. João Batista era sacerdote, porque ele era filho do sumo sacerdote, então por linhagem ele era sacerdote. Então quando Jesus vai ter com João no Rio Jordão, o João vai batizar Jesus, e ao colocar a mão sobre Jesus, como sacerdote, isso é uma figura profética, ele está colocando o pecado de todo mundo sobre Jesus. Bem, naquele exato momento é impossível um ser humano suportar essa realidade. Então o Espírito de Deus vem naquele momento e entra em Jesus. Então o Espírito não entrou antes, entrou naquele momento segundo a Bíblia. Então capacitando-o a suportar aquilo que havia de ser feito. Sabemos que Jesus e o Pai eram um, ele falou assim, o que eu falo, eu ouço meu Pai falar, eu e o Pai somos um o tempo todo. Quando chega no Getsemane, os soldados vão buscá-lo. E ele então levanta e fala assim, a quem buscais? E eles dizem, a Jesus, o Nazareno. E ele fala, sou eu. E quando ele diz, sou eu, todos os soldados caem. Ninguém pode tocar nele. Ninguém pode tocar em Deus. Para mim, irmãos, naquele momento, o Espírito do Senhor sai do Senhor Jesus, porque ninguém podia prender Deus. E logo em seguida, então, ele fala, sou eu, e os soldados conseguem colocar a mão nele, indicando que ninguém poderia tocar nele antes. Mas agora, o Pai se afasta, e o Cordeiro, o segundo Adão, ele vai, na condição de humano, entregar a vida, não é? Porque Deus não morre, Deus não pode morrer. Então ele vai ser preso e vai ser pregado no madeiro. Meu irmão, quando Jesus foi preso, segundo a Bíblia, a ovelha tinha que ser examinada por pelo menos 2 testemunhas, para ver se não tinha nenhuma mancha, nenhuma mácula. Tinha que ser 2 autoridades. Jesus é levado a Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos enviou a Herodes. E ambos declararam, não vemos nele nenhuma mancha, nenhum vergão, nenhuma mácula. Não vemos nele crime algum digno de morte. Ele é inocente. Esse era o testemunho, dizendo que ele era um cordeiro sem mácula, sem mancha. E Jesus, então, ao voltar de Herodes para Pilatos, porque Herodes estava naqueles dias em Jerusalém, sabemos pela Bíblia que eles não estavam se relacionando bem, estavam brigados, e quando isso aconteceu, se tornaram amigos, não é? Então, quando Herodes envia Jesus de volta para Pilatos, Pilatos ainda luta para tentar não sacrificar Jesus, mas o povo e o sumo sacerdote exigem que isso aconteça. E querem que ele seja crucificado. A crucificação ninguém sabe exatamente como foi, se foi com os braços abertos. Alguns afirmam que é mais provável que tenha sido com as mãos assim, para cima da cabeça, em um só
em um só madeiro, e os pés não foram cravados no peito do pé. Não é? Isso é tradição de filme de Roma, não tem nada a ver isso daí. A Bíblia diz onde que ele seria. Lá em Gênesis assim, que o filho do homem feriria, o filho da mulher, perdão, feriria a cabeça da serpente, e esta lhe feriria o calcanhar e não o peito do pé. E há pouco tempo foi descoberto que um tornozelo com um cravo do lado assim, já seco, não é? E provando que os pés eram pregados no tornozelo embaixo, na madeira de lado, e não como as pessoas imaginam. Muito bem, Jesus o tempo todo tinha total consciência sobre este fato. Quando Jesus foi preso, ele passou pela aprovação, ele foi tido como um cordeiro sem mancha, sem mácula, e eu li a entrada triunfal para dizer que o Senhor Deus tem controle do tempo, não só para cumprir aquilo que as santas Escrituras disseram, aquilo que os profetas afirmam, mas também na sua vida e na minha vida. Ele não está ausente de você, meu irmão que crê. Ele não está ausente deste mundo. Ele não está descontrolado, não. Ele não perdeu o domínio. Ele não está à deriva na história. Não há nada fora do lugar, segundo os planos dele. Tudo caminha de maneira absolutamente perfeita para que se cumpra a palavra de Deus. E isso não só no macrocosmo, não é? Mas no meu micromundo, no meu microcosmo. Quando a gente vê esses filmes das profundezas, onde a luz do sol, mesmo estando a pino na água, não consegue atingir, de tão profundo que é, há seres frágeis, como eles suportam a pressão da água, e eles têm luz própria, luminosos. Bem, esse Senhor Deus que cuida de tudo, é o Senhor Deus que cuida do tempo, é o Senhor Deus que tem domínio, é o Senhor Deus que sabia exatamente que momento, que hora que deveria ser feito as coisas. Ele é o Deus que tem domínio sobre a sua vida, Ele é o Deus que tem cuidado de mim, Ele é o Deus que não me permite duvidar de que Ele está no controle. Porque quando eu penso em fraquejar, quando eu penso em cansar, logo vem a sua graça bendita e me restaura, me põe de pé, e me anima e me traz a palavra de Deus, me leva às Escrituras e me mostra o seu reino chegando. Essa é a mensagem dos nossos dias. Levantai vossas cabeças, porque vossa redenção está próxima. Meu querido irmão, não importa a luta, você vai vencer. Não importa a dificuldade, a nossa vitória é certa. Não importa a tribulação. Claro que eu sei que é terrível, claro que importa no sentido da dor que você está passando, mas no final de tudo nós daremos muito glória a Deus e daremos risada e louvaremos ao Senhor que nos permitiu passar por tudo isso. Eu quero resumir isso daqui dizendo a você o seguinte: assim como o Senhor Deus controla a história, assim como Ele controla o tempo, assim como tudo foi programado e aprovado e cumprido pelo cuidado do Altíssimo, assim também é na sua vida. Ele não te salvou um dia para te deixar. Ele falou que aquele que começou em você a boa obra, Ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. Descanse, irmão. É impossível que Deus minta, é impossível que Deus fale. Confia nele. Confia nele, Ele é Deus. Você só tem a ganhar tendo comunhão com Ele. Tenha a paz de Deus no seu coração. Viva alegremente, pratique o Evangelho. Deus te bendiga, meu irmão. Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.